Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Francisco Mesquita, eu sou pastor da comunidade cristã Dunamis aqui no Guararapes. E, meu amado, hoje nós vamos estar falando algo relevante sobre vida cristã, sobre viver debaixo da influência da graça de Deus, sobre revelar e manifestar Deus e a vida de Deus através da tua vida. Então, querido, inclina os teus ouvidos, atenta para a palavra que o Espírito de Deus, ele vai trazer do coração do Pai diretamente ao teu coração nesse momento. Então recebe essa palavra, tenha a tua vida transformada e Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vem trazer luz aos nossos corações esta noite, através da revelação da tua palavra. Vem trazer, Pai amado, libertação para as nossas vidas, Senhor, naquelas áreas das nossas vidas que ainda se encontram em trevas, Pai, que ainda nos encontramos, Pai amado, cativos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pai amado, nós sabemos que a tua verdade, ela liberta, e nós queremos, Pai querido, manifestar a tua verdade aqui nesse lugar esta noite. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito da graça, aleluia, flui no nosso meio, flui no nosso meio, flui no nosso meio, Senhor. Vem de encontro, Pai, às nossas necessidades, aleluia. Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Oh meu Rei, oh aleluia, muito obrigado, obrigado Senhor, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, amém queridos. Deus é bom demais, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Nando. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus a cada dia e usufruir da sua graça, usufruir do seu poder, usufruir de tudo aquilo, queridos, que Ele tem preservado e reservado para cada um de nós. Aleluia. Você está alegre? Você se alegra de estar na presença de Deus? Você se alegra de estar esta noite aqui, não simplesmente como um mero ouvinte, amém? Mas como alguém que veio também, não somente para receber, mas também para entregar. Porque, queridos, esse é o relacionamento que Deus, Ele espera de cada um de nós. Nós não podemos ter aquela mentalidade, ou vir para a igreja com aquela mentalidade de simplesmente receber, amém? Nós temos que entregar como sacerdotes ao Senhor. O Senhor, Ele espera da minha parte e da tua parte a nossa adoração. Ele espera da minha parte e da tua parte a nossa devoção. Ele espera da minha parte e da tua parte a nossa fidelidade para com a sua palavra, para com a sua pessoa. Mas muitas vezes, e eu costumo dizer que é quando o cristianismo, ele sai de fato do padrão de cristianismo e entra naquilo que nós conhecemos como religião ou legalismo, é quando nós perdemos esta visão, é quando nós deixamos este entendimento, o entendimento de relacionamento pessoal. Deus, Ele quer se relacionar de forma íntima comigo e com você. Meu amado, o cristianismo, ele não está resumido a regras.
a leis. Amém? Eu sei que existem regras, existem protocolos, existem princípios, e cada uma destas coisas nós vamos fazer de forma espontânea e de coração, sem peso e sem dor, quando nós estamos imergidos, quando nós estamos mergulhados na sua presença. Porque se torna prazeroso para o homem servir a Deus quando ele está cheio de Deus, quando ele tem a consciência de Deus, quando ele é movido, impulsionado por uma consciência plena do eterno e da eternidade. É isso que muitas vezes tem faltado na vida dos cristãos, é isso que muitas vezes tem faltado na minha vida e na tua vida, queridos. Nós mudamos a vida cristã, nós mudamos a vida de relacionamento com Deus em uma vida legalista, em uma vida religiosa. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Aleluia. Deus ele não está buscando evangélicos e católicos. Deus ele está buscando corações que são rendidos, corações que são entregues, corações que amam o Senhor, que desejam o Senhor, que entendem que o poder latente de Deus está na sua vida, é aquele poder que está lá dentro de nós, e esse poder ele quer se manifestar, esse poder ele quer sair para fora. Aleluia. Amados, quando nós manifestamos Deus, nós nos tornamos uma carta viva. As pessoas elas vão olhar para a minha vida e para a tua vida, e elas vão ter uma leitura de Deus em nós. Elas vão ver Deus na minha vida e na tua vida, e nós não seremos simplesmente mais um, ou um perdido no meio da multidão, mas nós seremos pessoas relevantes, pessoas influenciadoras. Nós seremos influenciadores do reino. As pessoas elas vão ver, elas vão observar as nossas vidas, e elas vão desejar, elas nem sequer vão saber o que elas estão desejando, mas elas vão desejar aquilo que está em nossas vidas. Elas vão se aproximar de mim, de você. Elas serão atraídas pelo fruto na minha vida e na tua vida. Paulo ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. E nesse caso, ser imitador de Deus é andar em amor. Eu não estou falando do amor egoísta que o mundo conhece. Eu estou falando do amor ágape, do amor do tipo de Deus, que na verdade, esse amor ele não é um sentimento, esse amor ele é uma pessoa, porque lá em 1 João diz que Deus é amor. E quando nós andamos nesse amor e manifestamos esse amor, nós manifestamos Deus através das nossas vidas. Nós manifestamos Deus através das nossas vidas. E meu querido, vai ser muito fácil pregar o evangelho. As pessoas elas vão se sentir atraídas e elas vão se achegar a você, porque elas vão desejar aquilo que tem na tua vida. Elas vão ver Deus em você. Elas vão ver Deus através das tuas atitudes. Elas vão ver Deus através das tuas palavras. Elas vão ver Deus através das tuas ações. Você sabia que muitas pessoas, elas vão viver a vida toda sobre a terra, e a única palavra e a única manifestação de Deus que elas verão é aquela que eu e você podemos manifestar. Nós temos que ser influenciadores do nosso meio, não sermos influenciados pelo meio. O mundo ali prega que nós somos um resultado do meio. Não, nós temos que determinar
no meio em que nós estamos, o resultado. E o resultado deve ser a manifestação da vida de Deus através de mim e de você. Isso é a mentira do diabo. Nós não somos um resultado do meio. Nós seremos um resultado do meio se nós deixarmos o meio nos influenciar. Mas se nós nos levantarmos no poder de Deus, na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, nós podemos influenciar o meio. Nós podemos ser influenciadores e não influenciados. Os discípulos em Atos dos Apóstolos, as pessoas, as cidades pagãs, elas entravam em pânico, porque elas diziam: olha, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. Aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. Aleluia. Qual é a diferença da igreja de Atos dos Apóstolos para a nossa igreja hoje? Sabe qual era a diferença? Era a pureza. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja pura. Deus, ele não diminuiu o poder em 2000 anos. O Deus de 2000 anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Mas só que a igreja hoje não dedica o tempo, a fidelidade, o amor e a devoção a Deus como aqueles primeiros cristãos dedicavam. Aquela igreja era uma igreja perseguida. Naquela época, para você ser cristão, você muitas vezes tinha que pagar com a sua vida. O seu sangue era derramado, você era lançado em estádios para lutar com feras, para ser devorado por feras. Você era decapitado. Você virava, o Império Romano pegava você e fazia, sabe o que? Uma tocha viva para iluminar as ruas. Os primeiros mártires, os primeiros cristãos, eles semearam o seu sangue para que eu e você estivéssemos hoje aqui. E amados, o que é que nós temos dado para o Senhor hoje? Muitas vezes eu me envergonho. Sabe qual é a minha oração nesses últimos dias? É uma oração de vergonha. Eu tenho dito para o Senhor: Pai, eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada. Irmãos, tudo que está saindo aqui é por inspiração. Eu ia pregar outra coisa. Deus, ele começou a fluir desta forma, porque ele está tratando com cada um de nós. Não pense que essa mensagem é para outra pessoa, não. Essa mensagem é para você que está aqui esta noite. Essa mensagem é para mim. O diabo muitas vezes bota a imagem de uma outra pessoa. Rapaz, fulano devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui é você que está escutando essa mensagem hoje aqui. Quem devia estar aqui sou eu, que estou pregando essa mensagem. Eu sou o primeiro que está sendo tratado por essa mensagem. Eu sou o primeiro que essa palavra está alcançando. O primeiro ouvido que está entrando essa palavra é o meu querido. Aleluia. Quem são os nossos filhos? Quem são aqueles que nós temos influenciado? Quem são aqueles que têm recebido alimento através da minha vida e da tua vida? Quem são aqueles que têm visto Cristo em nós? Quem são aqueles que têm visto Deus, a manifestação de Deus na minha vida e na tua vida? Para ser cristão em Atos dos Apóstolos, no tempo da igreja primitiva, eles tinham que pagar um alto preço. Era perseguição, era ter espoliado os seus bens, era ver o seu filho morrer, ver a sua esposa ser martirizada, ter a própria vida martirizada. Esse era o preço que os cristãos pagavam. Irmãos, eles tinham que estar dispostos a dar a própria vida. Não existia oba-oba naquela igreja. Não existiam pessoas descompromissadas naquela igreja. Porque o descompromissado, o leviano, aquele que levava as coisas de forma leve, ele não suportava a perseguição, ele sucumbia, ele saía, ele voltava para o paganismo, ele voltava para o inferno, ele voltava para o diabo. Ele não aguentava. Quem era cristão, era cristão.
Quem era cristão estava disposto a dar a sua própria vida. Irmãos, qual é a mensagem que nós pastores temos pregado hoje? Qual é a mensagem que nós cristãos temos pregado hoje? Que evangelho é esse que nós temos pregado hoje, irmãos? Um evangelho permissivo, um evangelho leve, leviano, que não está em linha. Eu examino as escrituras e eu não vejo o que muitas pessoas têm pregado hoje. Eu não vejo nas escrituras isso, irmãos. Pastor, você está impondo carga. O senhor está pregando religiosidade esta noite. Não, queridos, eu estou pregando o evangelho puro. Porque a graça, ela nos equipa também para suportarmos os sofrimentos de Cristo. Você sabia que existe um sofrimento bíblico ilícito que todo cristão tem que passar, e por esse nós não podemos abrir mão, nós vamos ter que passar, é o sofrimento de Cristo. Eu tenho meditado em duas palavras, que faz tempo que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração, que descrevem de forma clara o Evangelho. O Evangelho para mim, ele se resume, o Evangelho de Cristo, ele se resume em duas frases: a grande busca e a grande renúncia. A grande descoberta e a grande renúncia. A vida cristã é uma vida emocionante, de descoberta em Deus. Nós começamos a descobrir aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos. Mas também nós temos que entender que nós temos que abrir mão de coisas. Nós temos que renunciar a coisas. Nós temos sucumbido diante das pressões. Nós temos nos envergonhado do nosso evangelho, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, eu não tenho vergonha de admitir isso. Eu já me envergonhei muitas vezes, como pastor, de abrir a boca e falar. Eu já me acovardei. Eu não vou usar essa palavra envergonhar não, nunca tive vergonha do meu Senhor, mas eu já me acovardei muitas vezes. Um ímpio endemoniado, aquele que não tem compromisso com o Senhor, ele não tem vergonha de nada. Ele abre a boca, quando ele quer falar um palavrão, ele fala, na fila do banco, no meio da feira, ele não está nem aí. Ele fala mesmo, não quer nem saber quem está ouvindo, quem está escutando. E eu e você, queridos, como cristãos, nós que somos condutores, nós que somos depósitos de uma palavra viva, de uma palavra que pode mudar o mundo, de uma palavra que pode transformar vidas, de uma palavra que traz transformação, traz cura, traz prosperidade, traz luz para o mundo, uma palavra que é sal para um mundo que está em um processo, em um acelerado de empodrecimento, em um processo acelerado, e nós somos o sal. Nós temos a palavra transformadora. Eu gostaria de ler um texto, eu acho que é em Atos, no capítulo 6. Eu vou procurar com você, Atos dos Apóstolos. Vamos ler 6:6, a partir do verso 6. Diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aí a Bíblia diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aí o verso 8, falando de Estevão, fala algo tremendo, diz assim: Estevão, cheio de graça e poder. Diga, cheio de graça e poder. Diga assim: Estevão era um homem
cheio da graça de Deus e consequentemente cheio do poder de Deus. Aí diz assim: fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia diz que Estevão, ele fazia prodígios e sinais entre o povo. Por quê? Porque ele era um homem cheio da graça e cheio do poder. Por quê, irmãos? Porque a palavra, ela estava sendo multiplicada. Irmãos, quando nós falamos da multiplicação da palavra, nós estamos falando a respeito do crescimento, do entendimento das Escrituras. Jesus, ele falou que se nós conhecêssemos a verdade ela teria a capacidade de nos libertar. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que a verdade ela é revelada, ela tem a capacidade de produzir liberdade. À medida que a verdade ela é multiplicada e é manifestada através da minha vida e da tua vida, a liberdade ela vai se estabelecendo. Ou seja, aqueles que outrora, em outro tempo, antes de conhecerem a verdade, eram escravos do diabo, escravos do pecado, escravos da carne, escravos da enfermidade, através da multiplicação da verdade em suas vidas, elas se tornam livres. E agora, meus queridos, nós temos que entender que quando nós falamos de liberdade, nós não estamos falando de libertinagem. Quando nós estamos falando da graça de Deus, nós não estamos falando com licença ou permissão para pecar. Porque hoje, muitas vezes, na pregação de alguns, graça significa tolerância de Deus ao pecado. Quantos sabem que Deus, ele não tolera o pecado? Deus, ele não suporta o pecado. Deus, ele amou o pecador, ele ama o pecador, ele alcança o pecador, ele o alcança através da sua graça. Para quê? Para que ele deixe de ser pecador. Meu amado, se você diz que conhece a Deus, se você diz que conhece a graça de Deus, mas continua na prática do pecado, você não conheceu a graça de Deus ainda, você não conheceu Deus ainda. Porque graça não é permissão para pecar. Graça não é licença de Deus para pecar. A Bíblia fala bem claro, a Bíblia diz que Deus, ele odeia o pecado. A Bíblia fala que Deus, ele é um Deus santo, separado do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Aleluia. Mas a graça me alcançou e te alcançou. Sim ou não? Então, o que é a definição de graça? O que é a definição de graça? Qual é a definição de graça? Graça é o ato de Deus em relação à ação pecaminosa do homem. Amém? Deus, ele criou o homem com o intuito de se relacionar com o homem. O homem cometeu alta traição, se rebelou contra a vontade perfeita de Deus. A consequência foi a separação. E a graça é o ato de Deus para trazer esse homem de volta. Isso é a graça de Deus. E naturalmente, consequentemente, essa graça, quando ela me alcança, ela me capacita. Ela me capacita a quê? Para fazer. A graça de Deus, ela é a suficiência de Deus em nós, nos capacitando a fazer aquilo que nós não temos condição de fazer de forma natural. Pastor, o que é graça? É tudo aquilo que Deus é e que Ele disponibilizou para o homem, para que o homem tenha uma vida boa, limpa, santa sobre a terra, livre do pecado,
fora da influência e do domínio da carne, fora da influência e do domínio do diabo, já que a graça, ela nos resgatou, e ela nos transportou, ela nos tirou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra reino, no original, é governo. Outro tempo, em outra hora, antes de conhecermos Jesus, nós estávamos debaixo da influência do diabo, nós éramos filhos do diabo. A Bíblia diz que só existe 2 tipos de pessoa, ou 2 tipos de filiação sobre a terra: filhos de Deus e filhos do diabo. Deus, ele não tem neto, Deus, ele não tem sobrinho, Deus, ele não tem primo, Deus, ele tem filhos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Fala em 1 João, capítulo 4. Os filhos de Deus, eles têm o DNA de Deus, eles têm a natureza de Deus. Os filhos de Deus, eles revelam Deus, eles se movem como Deus, eles falam como Deus. Qual é o conceito de Deus para a humanidade? Jesus Cristo. Quem é o homem perfeito? Jesus, o Filho do homem. Qual é a minha inspiração e a tua inspiração? Qual é o meu modelo de homem, o teu modelo de homem, que deve ser seguido e é um modelo alcançável? Irmãos, nós muitas vezes como cristãos, nós esquecemos que Jesus, ele se fez homem. Na verdade, o verbo se fez carne, tabernaculou no meio de nós, habitou no meio de nós, em um corpo semelhante ao meu e ao teu, inclinado ao pecado. A Bíblia fala que em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, não pecou. A Bíblia diz que ele cresceu. O menino Jesus, ele se desenvolvia, ele crescia em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala em Hebreus que ele foi aperfeiçoado, ele foi se desenvolvendo como homem. Mas a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, mas ele não pecou. Mas ele não pecou não é porque ele era Deus. Ele não pecou porque a Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, ele teve que vencer como homem. Por que ele teve que vencer como homem? Porque em tudo ele tinha que viver e ser um modelo a ser seguido por mim e por você. Amém? Da mesma forma como Jesus, eu e você, nós podemos crescer em estatura, conhecimento e graça. Nós podemos crescer em graça? Sim. A graça, ela se multiplica na minha vida e na tua vida. Nós recebemos graça sobre graça. A graça, ela é multiplicada na minha vida e na tua vida através do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais a graça transborda e multiplica na minha vida. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos conhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós manifestamos Ele através de nós. Aleluia. Meu amado, viver o cristianismo deve ser muito leve para mim e para você. Se não está sendo leve, é porque nós temos que amadurecer em alguma área na nossa vida. Existem áreas na nossa vida que ainda não estão funcionando plenamente. Agora, isso não é vergonha para mim e para você, não. Sabe o que é necessário? É só nós reconhecermos isso. Deus, ele já sabe, Deus, ele já conhece cada área da tua vida que precisa ser mudado. Sou eu e você que muitas vezes não sabemos ainda. Sou eu e você que muitas vezes não detectamos ainda. Sou eu e você que não entendemos ainda as falhas, o que temos que ser aperfeiçoados, o que temos que mudar, o que temos que renunciar, para que esse crescimento alcance a minha vida e a tua vida. E amados, o fluxo da graça, ele vem a ser liberado através de mim e de você.
o fluxo da graça de Deus. Aleluia. Paulo ele nos aconselha que nós temos que reter a graça. Se ele diz que eu e você nós temos que reter a graça, é porque a graça ela pode vazar da minha vida e da tua vida. A graça ela pode fluir através de fendas, de rachaduras na minha vida e na tua vida. A Bíblia fala que nós podemos receber a graça em vão. O que é receber a graça em vão? Está lá em 2 Coríntios. Queridos, vamos abrir lá 2 Coríntios capítulo 5. Acho muito interessante isso que Paulo fala. Vamos ler a partir do verso 18. E vamos entrar no capítulo 6. Para nós vermos o contexto que Paulo está falando aqui. Aleluia. Todos abriram? Olha só, ele diz assim, capítulo 5, versículo 18, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, quem iniciou esse ministério sobre a terra? O ministério da reconciliação, o primeiro homem, Jesus, aquele que quando ele se manifestou, ele foi conhecido como unigênito de Deus. Depois que ele ressuscitou, ele passou a ser conhecido como primogênito dentre os mortos. Unigênito é o único filho, o único gerado, mas primogênito é o primeiro de uma geração que viria depois dele. Então, quem é Jesus? E quem começou o ministério da reconciliação? O primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, ou o primeiro de uma geração. O próprio Jesus ele falou: olha, se o grão de trigo ele não cair na terra e morrer, falando a respeito da sua própria morte, crucificação, sepultamento e ressurreição, ele diz assim: se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se ele cair na terra e morrer, ele vai produzir muitos outros grãos. Agora me diz uma coisa, ele usou um exemplo natural, de uma semente natural, de uma planta natural. Aqueles grãos que seriam gerados por consequência dessa única semente, seriam do mesmo tipo, da mesma espécie, sim ou não? Eu quero te dizer, querido, que a única diferença minha e sua para Jesus é o nível espiritual. A única diferença minha, de você e de Jesus, é que um dia nós provamos o pecado, e o pecado ele afetou o nosso corpo. O corpo é morto por causa do pecado, mas a Bíblia diz que o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, por aquilo que Jesus fez, pelo preço que ele pagou no Calvário, como meu substituto e teu substituto, ele saiu da categoria de unigênito, de único filho, ele passou para a categoria de primogênito, o primeiro de uma geração que viria depois dele. Quem é essa geração que veio depois dele? Eu e você, a igreja. Aquilo que está profetizado lá no Antigo Testamento, o povo que viria surgir. Jesus ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele provou o pecado. Quando foi que Jesus provou o pecado? Quando ele se fez maldito por mim e por você na cruz. Quando todo o pecado da humanidade veio sobre ele. E ele morreu. Porque o homem transgrediu, o homem tinha que morrer. O primeiro Adão traiu, transgrediu, o segundo Adão veio e pagou a dívida do primeiro. O primeiro homem morreu. Na verdade, querido, deixa eu corrigir aqui, não é segundo Adão. Diga assim: pastor, não é segundo Adão. Diga assim: não é segundo Adão, pastor, é o último Adão. Primeiro Adão, último Adão. Primeiro homem ele transgrediu.
Adão, veio Jesus e pagou o preço pela transgressão. Amém? Então, ele, através do seu ministério sobre a terra, iniciou um ministério em que ele chamou ministério da reconciliação. Por quê? Porque o homem estava separado de Deus por consequência do pecado, mas Deus, no ato de amor e de graça, ele decidiu acolher, abraçar o homem, aquele homem miserável, pecador, escravo do diabo, do pecado, das doenças, da morte. Deus decidiu abraçá-lo e trazê-lo para junto dele. Mas para que eu tenha o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de vida, sim ou não? Não. Para que eu venha manifestar a vida de Deus, porque foi isso que eu e você nós recebemos. Paulo, ele fala algo interessante lá em Efésios 2:1, ele diz assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo as inclinações deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas ele, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Na verdade, eu misturei propositalmente capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios aqui, queridos, para trazer um entendimento claro para você o que aconteceu. Nós estávamos separados, nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos em nossos próprios caminhos, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. Nós éramos influenciados, como fala no capítulo 2, a continuação daquele texto que eu comecei a ler, pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, que não é mais a categoria que eu e você nos encontramos. Nós que somos cristãos, nós não somos filhos da desobediência, nós não somos filhos do diabo, nós não devemos ser influenciados pelo príncipe da potestade do ar. Nós somos filhos de Deus, nós estamos debaixo do governo de Deus. Nós temos que manifestar a sua vida, nós temos que manifestar a sua natureza. Queridos, cristianismo é algo muito sério. Vida cristã é algo muito sério. Nós não podemos ser levianos, nós não podemos pegar de forma leve. Viver o cristianismo de qualquer forma, meu querido, você sabia que é não discernir o corpo? E Paulo, ele fala que porque muitos não têm discernido o corpo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele falando da Santa Ceia, ele diz assim: olha, porque muitos de vocês não têm discernido o corpo, é por isso que existem muitos no meio de vós, que estão fracos, muitos outros estão doentes, e ele diz assim: e não são poucos os que já dormem. Sabe o que significa esses que já dormem? Que morreram. E Paulo está falando de forma implícita, que essas pessoas, elas tiveram a sua vida ceifada, elas tiveram o seu percurso abreviado, elas morreram antes do tempo. Por quê? Por não discernir o corpo. E ele não está falando de ímpio, ele não está falando de pecador, ele está falando de cristão. Pastor, você está dizendo que Deus mata? Não, eu estou dizendo que existe o juízo de Deus. E sabe o que é o juízo de Deus? Deus, ele entrega o homem aos seus próprios caminhos, aos seus próprios cuidados, e Satanás, ele vem e executa o juízo, porque Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Você lembra aquilo que Paulo falou ao indivíduo que estava cometendo adultério, fornicação com a sua madrasta dentro da igreja de Corinto? Ele diz assim: olha, eu já sentenciei, eu já julguei,
junto com o Espírito Santo de Deus, quem cometeu tal infâmia, seja entregue a Satanás, para que o corpo seja destruído, para que o Espírito se arrependa no dia do Senhor. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amor, mas a disciplina faz parte do amor de Deus. Aquilo que nós chamamos castigo de Deus, ele é real. Chama-se, sabe o que? Disciplina bíblica. E Deus, ele corrige a todo aquele a quem ele ama. A correção e a disciplina faz parte do amor. Por que Deus nos corrige? Pela mesma forma que eu e você, nós corrigimos o nosso filho, porque nós amamos. Quando ele ultrapassa limites que muitas vezes põem em risco a sua vida, podem levá-lo à destruição, eu e você, nós disciplinamos ele, sim ou não? Mas aquela nossa disciplina não é porque nós odiamos o nosso filho, pelo contrário, nós o disciplinamos porque nós amamos. Nós disciplinamos para mostrar que existem limites. Nós disciplinamos para mostrar que existe uma consequência para o pecado. E aquilo que Paulo fez, nós podemos ver como um ato de amor. Ele fez o que? Ele entregou a Satanás para o corpo, que ia ser destruído. Para quê? Para que o espírito se arrependesse. Ele está falando, diz assim, ó, é melhor o cara morrer fisicamente e ir para o céu, do que morrer espiritualmente e ir para o inferno. Sim ou não? E essa é a mensagem. Sem discernir o corpo. Discernir o corpo, sabe o que é, meu querido? É você discernir a você mesmo como membro do corpo de Cristo. E discernir você mesmo como membro do corpo de Cristo é que você está nele. E nele não existe pecado. Não é isso que fala em 1 João, no capítulo 3? Todo aquele que está nele não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? Porque é nascido de Deus. Porque tem a natureza de Deus. E se você tem a natureza e a vida de Deus, Deus, ele vai te capacitar a viver do modo e do estilo que ele planejou para você e para mim viver. Vamos continuar aqui o nosso texto. Então a Bíblia diz que ele nos reconciliou, ele nos trouxe para perto, nós que estávamos separados. Amém? Nós que estávamos separados de Deus, ele trouxe eu e você para perto. Aí no verso 19 ele diz: a saber que Deus estava onde, irmãos? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus ele estava cumprindo o seu ministério sobre a terra, você sabia que Jesus ele não cessou o seu ministério, né? Hoje ele está com o ministério celestial, a Bíblia fala. Diz que ele é o meu advogado e o teu advogado. Ele é o meu intercessor e o teu intercessor. Jesus, hoje, à direita de Deus Pai, ele é a intercessão viva pela humanidade. Deus, ele olha para o lado direito, o que é que Deus vê? Um homem. Aquele homem, ele um dia foi o verbo. Mas ele se fez homem por amor a mim e a você. E Deus olha para o lado direito e diz assim: olha, novamente o homem está na minha presença. Aquele homem que foi separado, aquele homem que foi tirado da minha presença pelo pecado, pela morte espiritual, através do ato de amor, de rendição e graça do meu filho, novamente o homem está na minha presença, está do meu lado. Porque além dele estar lá, eu e você como cristãos, porque nós estamos nele, nós estamos lá juntamente com ele, à direita de Deus Pai. E meu querido, esta é uma posição de autoridade tremenda. Ele fala que essa posição está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí a Bíblia fala que Jesus ele estava no mundo, e Deus estava nele, reconciliando com ele o mundo, sim ou não? Não é isso que o texto diz? A saber que Deus estava
em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não impondo os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, ele estava reconciliando, ele tinha a palavra da reconciliação, Deus estava nele reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas Jesus, ele ressuscitou, ele morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados, nos trouxe para Deus e ressuscitou. E hoje esta palavra da reconciliação foi confiada a quem? A mim e a você. Quem é que está no mundo hoje e que tem Deus nele? Quem é que Deus tem usado hoje? Deus está em quem hoje? Reconciliando consigo mesmo o mundo? Os cristãos, nós. Deus está em mim, Deus está em você, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Deus está em nós. Voltando a Atos 10:38, como nós falamos, Jesus, ele viveu de forma vitoriosa sobre a terra, não porque era Deus, mas porque Deus estava com ele. A Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? O bem, e curando a todos os enfermos. Por quê? Porque Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus está com quem hoje? Deus está com quem hoje? Irmãos, eu e você, nós podemos andar por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os enfermos, a todos os oprimidos do diabo, sim ou não? Podemos. Mas é uma obrigação minha e tua ter uma vida transbordante da graça de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Paulo, ele diz: olha, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A oração em línguas é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para mim e para você, para nos edificarmos a nós mesmos, para termos uma vida cheia do Espírito. Como é que eu recarrego as minhas baterias, queridos? Os discípulos, nos primeiros anos da igreja cristã, na verdade no primeiro momento da igreja cristã, Pedro, aquele mesmo Pedro, o covarde que havia negado Jesus 3 vezes, antes dele ser crucificado, aquele mesmo Pedro, alguns dias depois, algo aconteceu com ele, que ele se levantou com ousadia, em Jerusalém, abriu a boca, pregou, e 3.000 pessoas aceitaram Jesus, de uma só vez. Aquele mesmo Pedro covarde, que há poucos dias antes havia negado a Jesus, havia se acovardado diante de uma serviçal. Mas aquele mesmo Pedro levantou com ousadia, pregou, o poder de Deus se manifestou, e 3.000 almas foram agregadas a Cristo, naquele momento. O que foi que aconteceu? Em 50 dias, que foram os dias que se cumpriram, entre Pedro negar Jesus, antes da crucificação, e o dia de Pentecostes, o que aconteceu, irmãos? O Espírito, ele foi derramado. Aqueles discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam a promessa. Jesus havia falado para eles, disse assim: olha, não saiam de Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não vier, enquanto o Espírito não for derramado. Eles já haviam recebido uma porção do Espírito. Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou, ele soprou, e ele disse assim: recebei o Espírito Santo. O que foi que eles receberam ali? O novo nascimento. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? O novo nascimento é o Espírito dentro de você. O que é o batismo no Espírito Santo? É você dentro do Espírito. É você mergulhado no Espírito. É o Espírito transbordando na tua vida. É a capa de poder, a unção. Amém?
Aleluia. Esse mesmo Pedro, depois ele foi chamado diante daqueles que haviam matado Jesus, e eles disseram o seguinte: olha, não espalhe essa doutrina em Jerusalém, senão nós vamos matar você também. A Bíblia fala que ele afrontou aqueles homens, ele disse assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Foram açoitados, eles saíram alegres, procuraram os irmãos, oraram, falaram as ameaças para os irmãos que haviam sofrido, oraram. A Bíblia fala que o local tremeu. Mais uma vez uma descarga de poder, mais uma vez um derramado do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. Irmão, sabe qual é o segredo do poder? É manter uma vida cheia da presença de Deus. Uma vida cheia da presença de Deus vai te trazer uma consciência sobrenatural, que Ele está vivo, e com esta consciência você vai se mover. Quando você tem consciência do eterno e da eternidade, meu amado, o sobrenatural vai fluir na tua vida. Mas fica essa palavra para a minha vida e para a tua vida. Existe uma responsabilidade para mim e para você, de proclamar as boas novas, não levar uma vida leviana. Cabe a mim e a você ter a consciência de que nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a presença de Deus sobre a terra. Muitas pessoas, elas vão encontrar Deus, e elas vão ver Deus, e elas devem encontrar e ver Deus em mim e em você. Nós somos aqueles que levam a chama, nós somos aqueles que levam a palavra, nós somos aqueles que foram confiados à palavra da reconciliação. Nós temos que alertar o mundo, nós temos que avisar para o mundo que Deus já pagou o preço para trazê-los de volta, que eles não têm que sofrer, que eles não têm que continuar escravos de doença, de pecado, da carne, do diabo, que o preço já foi pago. Amém? Mas eu tenho que ter uma alta responsabilidade, ter uma vida santa, ter uma vida separada, ter Cristo como centro da minha existência. Paulo, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós temos que fazer de que forma? Para a glória de Deus. Deus, ele tem que ser glorificado através da minha vida e da tua vida. Eu vou ler um único texto aqui, a última vez que eu acabo essa noite, irmãos. Eu vou ler o último texto aqui, que está lá em 1 Coríntios. Eu não vou continuar aquilo que eu estava lendo, mas eu gostaria de ler com você 1 Coríntios, no capítulo 4, não, 2 Coríntios, desculpa, querido, eu estou aqui com a Bíblia aberta, 2 Coríntios, e falando para você que é primeiro, é 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 14, amém? Diz assim, 2 Coríntios 4, 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Aí olha só que coisa maravilhosa, olha que afirmação linda que está no verso 15, querido. Ele diz assim: olha, porque todas as coisas existem por amor de vós. Para quê? Para que a graça, multiplicando-se, a graça, ela deve se multiplicar e tornar abundantes as ações de graças por meio de muitos. Para quê? Para a glória de Deus. Tudo deve vir de Deus para a minha vida, e tudo deve voltar da minha vida para Deus. A graça, ela me alcança, e ela me alcançou e te alcançou. Para quê? E por que essa graça, ela nos alcançou? Para que ela seja multiplicada na minha vida e na tua vida. A graça, ela tem que ser multiplicada, porque ela tem que ser transformada em ações de graças. Em ações de graças a quem? A Deus. A graça, ela me alcançou para que tudo volte para Deus em ações de graça. Tudo seja feito para a glória dEle. Que Deus seja glorificado através da minha vida e da tua vida, das minhas ações e das tuas ações. Glória a Deus.
Eu sei, meu amado, que você foi sacudido e impactado por essa palavra. A palavra, ela sempre prospera naquilo que ela é enviada. Agora, muito melhor, como eu sempre tenho falado, do que receber uma palavra como essa, é você decidir no coração viver essa palavra. Viva essas verdades, desde que essas verdades elas venham aprofundar raízes na tua vida, venham germinar, crescer e frutificar de forma sobrenatural. Não deixe de acompanhar as nossas mídias sociais, venha nos visitar aqui no Guararapes, nosso endereço está aqui na tela e Deus te abençoe em nome de Jesus.